Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, eu sou Ezequiel Gomes e hoje a gente continua dando sequência à nossa série falando do contexto da carta aos Gálatas, especialmente a partir do estudo do livro Paulo Biografia Crítica, do professor católico Jeremy Murphy O'Connor, tá bem? Então, no vídeo passado, a gente terminou o vídeo falando um pouco, um parágrafo, que o Jeremy Murphy O'Connor cita do F.F. Bruce, para falar um pouco assim como que seria a mensagem pregada pelos judaizantes lá na Galácia, tá? Nesse momento, a gente vai fazer uma tentativa de reconstrução um pouco mais ampla do que poderia ser o cristianismo judaizante pregado aos Gálatas como uma espécie de cristianismo alternativo ao evangelho que Paulo havia pregado naquela região, tá bom? Então a gente vai fazer uma reconsideração, aliás, uma tentativa de reconstrução um pouco mais ampla do que a gente falou no vídeo passado, a partir do trabalho lá do F.F. Bruce. E então aqui o Murphy O'Connor diz o seguinte: ao ouvir os ataques a Paulo, a pergunta óbvia que seus adeptos fizeram dizia respeito à natureza do chamado evangelho autêntico. Em que consistia precisamente e como era justificado? A reconstrução mais detalhada e cuidadosamente demonstrada é a de J. Lewis Martin. Então, vamos lá, vamos trabalhar a ideia de que Paulo tenha conhecido os Gálatas, pregado o Evangelho, ido viajar para pregar em outros lugares, e agora chegam pessoas desconstruindo um pouco da autoridade de Paulo, do ministério de Paulo e do Evangelho pregado por Paulo. Qual que é o caminho natural numa situação como essa? É que as pessoas que estão dando ouvidos a esse tipo de questão se perguntem, então, o que é de fato o caminho verdadeiro, se este que me foi introduzido é o caminho falso? E aí existem várias tentativas de reconstruir um pouco qual seria a pregação dos judaizantes, e no caso aqui, na visão do Murphy O'Connor, o trabalho desse J. Lewis Martin é o melhor deles, o mais completo, o mais bem embasado, o mais bem demonstrado. E aqui a gente tem praticamente 2 páginas completas de conteúdo do que seria a pregação do evangelho judaizante ou do cristianismo alternativo por parte dos inimigos de Paulo na Galácia. E basicamente o que se diz é que, ao abordar os Gálatas, os judaizantes provavelmente poderiam vir com uma conversa mais ou menos assim: agora ouvi, tudo começou com Abraão. Ele foi o primeiro ser humano a discernir que há um só Deus. Por causa dessa percepção, ele se converteu-se do serviço dos ídolos tolos ao culto do Deus verdadeiro. Aqui, os judaizantes, se o nosso amigo Lewis Martin estiver correto, apelam para o Deus verdadeiro e o primeiro seguidor verdadeiro desse Deus. Então, de fato, você está tratando com pessoas altamente importantes, Deus e o seu primeiro representante humano, seu primeiro crente humano, tá? E esse crente humano se converteu dos ídolos tolos para o culto do Deus verdadeiro. Isso de fato é interessante. Aí ele continua: ali Deus o fez pai de nossa grande nação, mas isso foi só o começo, pois Deus fez a Abraão uma declaração solene de que, por intermédio de nossa missão, começou a encontrar sua realização no tempo presente. Falando por intermédio de um anjo glorioso, Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Então os judaizantes provavelmente se apresentavam como descendentes de Abraão e apontavam para a existência da nação judaica como de alguma forma relacionada a esse chamado de Deus a Abraão, a quem Deus fez declarações solenes e dizendo que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora, né, esses descendentes de Abraão estão na presença dos Gálatas para abençoar a família dos Gálatas. Vamos trabalhar um pouco nessa direção, né? Será que você seria convencido se você fosse um dos Gálatas? E aí ele continua. Deus falando com Abraão, né? Comprometo-me a fazer proliferar a tua descendência, tanto quanto as estrelas do céu. Ele o conduziu para fora e disse: contempla o céu e conta as estrelas, se consegue contá-las. Tal será a tua descendência, pois concedo esta bênção a ti e aos teus descendentes. Qual é o significado dessa bênção que Deus concedeu a Abraão? Prestai atenção a estas coisas. Abraão foi o primeiro prosélito. Então, ali se evoca todas as promessas divinas a Abraão, de bênção, de multiplicação, e etc. E qual é o significado de tudo isso? Primeiro, começa com a ideia de que Abraão é o primeiro prosélito, é o primeiro convertido à religião do Deus verdadeiro. E aí ele continua aqui. Como dissemos, ele discerniu o Deus verdadeiro e converteu-se a ele. Portanto, Deus fez uma aliança inabalável com Abraão. E como sinal dessa aliança, deu a Abraão o mandamento da circuncisão. Abraão, então, é exaltado nas suas qualidades como prosélito, como um homem de discernimento do Deus verdadeiro em meio à ignorância, à idolatria prevalecente no mundo. E agora Deus fez uma aliança inabalável com esse Abraão. E o sinal dessa aliança é um mandamento, que é a circuncisão. Ok, interessante. Continuemos. Também Deus revelou a Abraão o calendário celestial, de modo que durante sua vida nosso pai foi obediente à lei, não somente guardando o mandamento da circuncisão, mas também observando as festas sagradas nos dias corretos. Então agora aqui, as sensibilidades judaicas começam a tomar bastante forma, né? A circuncisão e as festas. Dentro desse calendário celeste com as festas, provavelmente está inclusa a ideia da guarda do sábado, tá? Dentro da mentalidade dos judaizantes aqui. Essa, inclusive, é uma das questões que se trabalha a partir da perspectiva da Carta aos Gálatas, né? A Carta aos Gálatas isenta os cristãos de guardar o sábado, sim, não e por quê. E a gente vai avaliar com tranquilidade, conquanto, nesse primeiro momento, a gente esteja trabalhando Gálatas de uma perspectiva contextual e não ainda essencialmente teológica, tá? Beleza. Aí o texto aqui continua. Mais tarde, quando entregou a lei no Sinai, Deus mais uma vez falou pela boca dos anjos gloriosos que promulgaram a lei, pela mão do mediador, Moisés. E agora veio o Messias, confirmando pela eternidade a lei divina abençoada, revelada a Abraão por intermédio a Moisés. Então os judaizantes provavelmente, naturalmente, iriam tentar conectar os grandes personagens dessa história, né? Abraão, Moisés, Cristo. Então essas pessoas todas, em tese, estariam unidas na adesão à abençoada lei divina, né? Não seria concebível que Abraão, que Moisés ou que Cristo fossem contrários à lei de Deus, né? Então, quem vai dizer o contrário, não é verdade? Que mais? Aí ele continua dizendo assim: e o que isso significa para vós pagãos? Porque até aqui a conversa está meio rumando no caminho judaico. E ok, os Gálatas não eram judeus. E o que isso poderia significar para eles, Gálatas, pagãos? Aí a resposta.
Sabemos pelas Escrituras que Abraão tinha dois filhos, Isaque e Ismael. No dia da festa das primícias, Isaque nasceu de Sara, a mulher livre, e através dele nascemos nós judeus que somos descendentes de Abraão. Ismael nasceu de Agar, a serva, e através dele nascestes vós, pagãos. Assim vós também sois descendentes do patriarca, somos de fato irmãos. Se a reconstrução aqui do Louis Martin estiver correta, os judaizantes sempre apresentam os privilégios judaicos, mas também não queriam excluir 100% os pagãos e, de alguma maneira, aplicam a ideia de que Abraão era pai não somente de Isaque, o escolhido, e da nação judaica, mas também de Ismael, que não é judeu da nação judaica escolhida. Então aqui tem uma descendência assim, tipo de um pagão que descende de Abraão também. Então, se aplicar uma imagem desse tipo aos Gálatas, então assim, não fica chateado não é porque você não é judeu que não é filho de Abraão, que Abraão gerou os judeus e pagãos também. Naturalmente, como é que esse pessoal lidaria com a ideia de que Abraão não era o único homem na face da terra para ter dois filhos e dele nascer a nação judaica e a nação pagã? Já tinham outros pagãos, nascidos de outras pessoas, antes de Abraão. Mas ninguém está preocupado com isso aqui, nesse contexto. O que importa é criar a retórica da importância de Abraão, a importância muito enfatizada em relação ao judaísmo, ao povo judaico, à nação judaica, às sensibilidades judaicas, ao estilo de vida judaico, à lei judaica que vem de Deus e tudo mais. E para não excluir 100% os pagãos, aí se cria um pouco desse remendo, através aí do outro filho de Abraão. Interessante, enfim. Aí ele continua dizendo assim: também sabemos pela Escritura que acabamos de citar que Deus fez sua promessa indelével, tanto a Abraão como a seus descendentes. Eis que Deus lhe assegurou, por juramento, que as nações seriam abençoadas em sua descendência, que ele o multiplicaria como a poeira da terra. Esse fato está defronte de nós com a pergunta crucial: quem são os verdadeiros e, portanto, abençoados descendentes de Abraão? Então, depois de falar que Abraão gerou a nação judaica e pagãos, ou os pagãos, e reenfatizar a ideia de que Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e aí surge naturalmente a pergunta, quem são de fato esses descendentes abençoados de Abraão? Quem tem direito a essa bênção? Ou a quem foi prometida essa bênção? Que é uma bênção irrevogável da parte do Deus verdadeiro ao seu adorador verdadeiro, certo? Bacana. Aí se diz assim, deixa eu encontrar aqui, a resposta está claramente nas Escrituras. O próprio Abraão converteu-se dos ídolos à observância da lei, circuncidando-se e a Isaque, e como dissemos, também celebrava as festas sagradas nas datas prescritas. E não menos, guardando os mandamentos de Deus, evitou andar sob o impulso do mal. Segue-se que os verdadeiros descendentes de Abraão são, de maneira clara, os que fielmente obedecem à lei como fiel Abraão. Então, os judaizantes já provavelmente preparavam a cama anteriormente para dizer que Abraão adorou o Deus verdadeiro, foi circuncidado, guardou as festas sagradas, e dessa forma teve dois filhos, o Isaque e o Ismael, e ele e os seus descendentes são abençoados e é necessário seguir o exemplo do Abraão, tanto na circuncisão quanto na guarda das festas dentro das datas corretas e tudo mais, e evitando o mal, evitando a idolatria, de fato vivendo na presença e na adoração do Deus verdadeiro. Como é que os Gálatas poderiam achar que isso aqui é heresia, ou mentira, ou erro? Interessante. Aí continua-se descrevendo aqui o que supostamente é a pregação dos judaizantes na Galácia. No tempo santo presente, Deus teve prazer em estender essa linhagem,
de descendência verdadeira, por intermédio de uma comunidade em Jerusalém, a comunidade que vive pela lei de Cristo, a comunidade de Tiago, Pedro e João, e por intermédio da comunidade que representamos. Então, olha que sucessão apostólica aí, ou que sucessão papal, ou que sucessão espiritual está acontecendo aqui. Primeiro tem o Abraão, depois tem o Moisés, depois tem Cristo, e agora tem uma comunidade em Jerusalém de Pedro, Tiago e João, e agora esses judaizantes são representantes disso tudo, né? Desse cristianismo fiel à lei, lei de Cristo. Beleza. Aí ele diz assim, portanto, o que deveis fazer? Como descendentes de Abraão por intermédio de Ismael, o filho de Agar, a serva, a porta da conversão está aberta. Deveis abandonar vossa escravidão a qualquer impulso do mal, voltando-se em arrependimento e conversão para a justa lei de Deus, como ela é confirmada por seu Cristo. Segui Abraão no rito santo e libertador da circuncisão, observai as festas nas ocasiões corretas, guardai os sagrados requisitos dietéticos, abstende-vos da idolatria e das paixões da carne, então sereis verdadeiramente descendentes de Abraão, herdeiros da salvação, segundo a bênção que Deus solenemente concedeu a Abraão e seus descendentes. Basicamente o que existe aqui, se o nosso amigo estiver correto, a conexão das bênçãos da salvação com a adesão a essa recapitulação da história de Abraão, ou da suposta história de Abraão, na sua própria experiência agora daqueles que deveriam se converter. Então, como Abraão foi circuncidado, você tem que ser circuncidado. Como Abraão guardou as leis nas festas fixas de acordo com o calendário celestial, você tem que guardar as leis das festas fixas de acordo com o calendário celestial. Assim como Abraão abandonou o mal, você tem que abandonar o mal. Assim como Abraão foi fiel em leis dietéticas e abandonou a carne, as paixões da carne, você também tem que fazer da mesma forma. Então você será o descendente de Abraão, abençoado, a quem Deus prometeu as bênçãos todas, a salvação e tudo mais. Beleza. Não é possível outro caminho que não o da recapitulação de toda a obediência de Abraão na sua vida em particular, senão você não pode ser descendente de Abraão. Aí eles poderiam continuar dizendo assim, vocês Gálatas já foram convertidos por Paulo? Dizemos que ainda estáis em uma escuridão, semelhante à escuridão na qual não faz muito tempo vocês serviam os elementos, supondo-os como outrora Abraão, que fossem os deuses que governavam o mundo. Então é o seguinte, se Paulo converteu vocês, olha, acho que não. Acho que vocês estão numa escuridão semelhante à que antes vocês estavam antes de Paulo pregar para vocês. Vocês estavam servindo deuses que vocês achavam que governavam o mundo, mas eram ídolos, assim como Abraão, antes de se converter, seguia ídolos. Ok? De fato, as lutas e contendas em vossas comunidades mostram que não fostes realmente convertidos, que Paulo não vos deu a orientação divina. Paulo vos deixou como um grupo de marinheiros num mar traiçoeiro, em nada mais do que um barco pequeno e mal equipado. Ele não vos deu provisões para a viagem, mapa, bússola, leme ou qualquer âncora. Em uma palavra, não vos transmitiu a maior dádiva divina, a lei. Mas é essa exatamente a missão para a qual Deus nos chamou. Por meio da nossa obra, a boa nova da lei de Deus invade o mundo do pecado pagão. Portanto, nós vos conjuramos a proclamar a herança da bênção de Abraão, e desse modo escapar da maldição do impulso do mal e do pecado. Pois estejam certos de que os que seguem o caminho do impulso do mal e do pecado não herdarão o reino de Deus. É perfeitamente possível que vocês sejam excluídos. Fareis bem em considerar essa possibilidade e tremer de medo, pois certamente sereis excluídos, a não ser que verdadeiramente estejais unidos a Abraão, observando a gloriosa e angelical lei do Messias. Convertei-vos, portanto, em verdadeiro arrependimento,
e vinde para debaixo das asas da presença divina, para que conosco sejais salvos, como verdadeiros descendentes de nosso pai comum, Abraão. Basicamente aqui é o golpe de misericórdia, né? Depois de você contextualizar o maravilhoso Abraão, a sua maravilhosa fé, o maravilhoso calendário divino, a maravilhosa forma de você vencer o mal e seguir o bem, e as leis todas, e depois Moisés, e depois Cristo, depois a comunidade cristã, que agora está representada pelos judaizantes na Galácia. E agora e Paulo? Paulo apresentou um pouquinho para vocês de coisas, mas que não são suficientes para orientar vocês no caminho correto. Veja quantas coisas estamos colocando que Paulo não colocou. Vejam quantas coisas são importantes a respeito das quais vocês nada sabiam. E o único caminho de salvação é vocês considerarem todas essas coisas que Paulo não vos ensinou e aderir a elas, porque somente nelas vocês encontrarão a salvação. Ponto. O que você acha dessa mensagem? Essa mensagem é correta, é mentirosa, e por qual motivo? Naturalmente, a gente que já conhece a carta aos Gálatas, que é a reação de Paulo a essa mensagem, ou a uma mensagem mais ou menos desse tipo, a gente já tem a tendência de dizer, não, essa mensagem judaizante aí, ela é heresia. Beleza, não vou discordar. Mas é importante entender que os Gálatas, que provavelmente não eram muito versados nesse tipo de discussão, conquanto também talvez não fossem 100% ignorantes, pelo trabalho que Paulo realizou ali, provavelmente teriam um pouco de dificuldade de discernir em que sentidos ou em que pontos exatos essa mensagem seria uma heresia, um engano, um equívoco, um afastamento do evangelho. Enfim. E aí evoca-se naturalmente toda uma sensação de contradição entre a primeira e a segunda aliança, né, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, que de fato evoca relações complexas e muito interessantes, né? Profundas e tudo mais. Se nós, hoje, 2000 anos depois da palavra de Deus mais ou menos esclarecer tais e tais questões, ainda encontramos um mar de dúvidas, um mar de diferentes interpretações das relações entre essas coisas todas, imagina os Gálatas, que menos informações tinham do que nós temos. De fato, essa mensagem poderia chegar como algo poderoso, esclarecedor, renovador, libertador, que abre os olhos deles, né? E depois a gente vai ver a reação de Paulo, tanto em forma quanto em conteúdo, beleza? E aí, o Jeremy Murphy O'Connor, ele escreve assim, né? Embora esta reconstrução contenha o que o próprio Martin chama de uma pitada de fantasia, seu valor é tornar explícito o poder persuasivo que os judaizantes poderiam ser capazes de dar à sua própria causa. Então vamos lá, não é para tratar esse tipo de reconstrução como verdade absoluta, mas é para pensar um pouco como que os judaizantes poderiam embasar os seus argumentos na hora de contradizer ou contrapor ou substituir o evangelho pregado por Paulo, tá? E realmente, se você não tem muita base para como avaliar esse tipo de discurso, você pode sim concluir que para ser salvo, você precisa não somente da fé em Cristo pela graça de Deus e as implicações naturais dessa fé em Cristo e dessa graça de Deus, mas a adesão à circuncisão e demais leis que iremos discutir em momento apropriado, tá? Então, tudo muito legal. Aí continua dizendo assim, todavia, a essa lógica devemos contrapor as consequências práticas para os Gálatas, se adotassem o ponto de vista dos intrusos. A circuncisão, por exemplo,
era uma operação extremamente dolorosa para os adultos. E a obediência às múltiplas exigências da lei poderiam ser onerosas. Então, por que os Gálatas se sentiam atraídos pela mensagem desses intrusos? A resposta deve estar em sua formação psicológica. A pergunta que aqui se faz é extremamente importante. Ok, a mensagem dos judaizantes pode fazer sentido, para quem inclusive não tem maior familiaridade com as questões teológicas judaicas, em contraposição às questões cristãs, até porque aqui o cristianismo está nascendo, então essas polêmicas ainda nem estão suficientemente maduras. Então, para um povo como os Gálatas se situar seria difícil. Mas por que eles estavam dando atenção a tudo isso, sendo que isso traria vários problemas, tipo o desconforto físico em função da circuncisão, que na verdade não era nem meramente um desconforto, era algo extremamente doloroso, né? Poderia infeccionar, além que se fosse tudo bem já seria doloroso, né? Então é tudo bastante complicado, né? E aí o Murphy O'Connor, ele meio que diz, né, que a formação psicológica dos Gálatas provavelmente seja a resposta, né, para por que eles deram atenção ao evangelho dos judaizantes, né? E aí ele continua dizendo assim: como sabemos pela correspondência tessalonicense, era costume de Paulo, ao fundar uma comunidade, dar instruções gerais que tinham a finalidade de indicar aos novos fiéis o que agora se esperava deles em um novo estilo de vida. O apóstolo esperava que eles descobrissem por si mesmos o que esta encarnação do evangelho significava na prática. Então aqui o Murphy O'Connor se vale do conhecimento que ele tem de outros documentos paulinos, no caso a correspondência aos Tessalonicenses, para dizer que Paulo, quando ele fundava uma comunidade, ele dava instruções gerais sobre o evangelho, a palavra de Deus e um monte de coisa, mas ele não pretendia ser absolutamente específico em tudo e comandar a consciência de todo mundo de forma a oferecer um conjunto completo de podes ou não podes e de leis e de tudo mais. Um pouco dessas coisas iriam se tornando um pouco mais claras à medida que as próprias pessoas fossem aplicando os princípios do evangelho a situações concretas, né? Então provavelmente isso também aconteceu com os Gálatas, né? E aí o Murphy O'Connor continua, dizendo que a maioria dos convertidos de Paulo aceitava esse desafio, alguns com maior entusiasmo do que outros. E Paulo só intervinha para aprimorar a percepção que eles tinham do que o seguimento de Cristo exigia, quando viam que estava sendo cometido erros. Os fiéis tomavam a decisão, ele servia como caixa de ressonância. Só os Gálatas aparentemente rejeitaram esse desafio. Para os Gálatas, as poucas instruções de Paulo foram apenas fracas chamas bruxelantes, que em vez de iluminar, serviram para realçar a escuridão ao redor, que escondia uma infinidade de problemas. Dar um passo em falso poderia significar a morte. Então, o que acontece? O Murphy O'Connor aqui está pressupondo que Paulo não deu muitas informações aos Gálatas naquilo que ele pregou, mas tipo um resumo meio básico. E ele fazia o mesmo em todas as igrejas, e conforme as igrejas tentavam viver a fé em Cristo, e se elas começassem a ter problemas, Paulo as ensinaria, e se não, elas tocariam aí o seu rumo por si mesmas. Aparentemente, Gálatas foi uma igreja um pouco diferente da maioria das demais igrejas, que seguiam o evangelho de Paulo sem maiores desvios, mas os Gálatas se desviaram. Mais ou menos esse é o quadro que se pinta. Eu não concordo que Paulo dava poucas instruções, conquanto também, com certeza, ele não dava teologia sistemática para ninguém, né? Um conhecimento acadêmico infinito e profundo para as pessoas para poderem serem cristãs. É mais ou menos
né, parecido com o trabalho evangelístico das igrejas de uma forma geral. Existe ensinamento, mas os ensinamentos mais pesados demandam mais tempo, mais conhecimento, mais envolvimento. E Paulo, quando fundava as comunidades, dava o conhecimento básico, não dava um conhecimento mais amplo, porque até não tinha o tempo, né? Isso viria com o tempo. Mas eu creio que nesse conhecimento básico, Paulo dava sim ênfase suficiente nas coisas necessárias a uma vida prática sob base dos princípios da fé e da graça de Deus, né? Com vistas à salvação. Se os Gálatas de fato acharam as instruções de Paulo insuficientes, ou se sentiram na pregação dos judaizantes algo que poderia acrescentar conhecimento e etc., de fato, realmente isso deve ser o que tem acontecido mesmo, mas talvez isso não seja tanto pelo fato de Paulo ter ensinado pouco, mas pelo aprofundamento oferecido pelos judaizantes. Aí o Murphy O'Connor diz: com raro discernimento, Betts escreveu: os Gálatas tinham recebido o Espírito e a liberdade, mas foram abandonados a esse Espírito e a essa liberdade. Não havia nenhuma lei para lhes dizer o que era certo ou errado. Não mais existiam rituais para corrigir as transgressões. Nessas circunstâncias, sua vida cotidiana passou a ser como uma dança na corda bamba. Eu discordo um pouco dessa leitura, tá? Eu acho que o básico do evangelho pregado por Paulo envolvia, sim, os princípios suficientes para as pessoas identificarem o certo e o errado, a verdade e a mentira, pelo menos no sentido básico o suficiente para tocarem as vidas, tá? Então não creio que assim, tipo, Paulo entregou o Espírito e a liberdade, agora ficou todo mundo perdido no Espírito e na liberdade. Até porque, se Paulo entregou o Espírito é a guia, né? O Espírito é a guia ao que é certo e errado, ao que é verdade e mentira, o que é lei de Deus, o que é pecado e tudo mais. Então, se Paulo entregou o Espírito, eles não foram abandonados. O Espírito continuava com eles. Mas sim é verdade que talvez maiores informações poderiam ser desejadas da parte de alguns dos Gálatas que encontraram na pregação dos judaizantes esse um pouco mais de informações. Também não creio que Paulo não havia nenhuma lei para dizer o que é certo ou errado. Eu acredito que Paulo, ao pregar o evangelho, e aqui né, não havia mais rituais para corrigir as transgressões. Eu creio que Paulo, ao pregar o evangelho, ensinava sim que o amor é o correto e o pecado é o errado, e que Cristo morreu para corrigir as transgressões. Então, se não haviam mais rituais pagãos, no caso dos Gálatas, para expiação de transgressões, havia a expiação realizada na cruz. Então eu não concordo com essa leitura muito radical dessa fonte aqui, do tal do Betts, que o Murphy O'Connor destaca com louvor, tá? E é natural a gente discordar, beleza, acho que fica claro aí os motivos da minha discordância. E por fim, esse capítulo termina dizendo assim: para os amedrontados pela liberdade e paralisados pela incerteza, a lei parecia ser uma bênção. Era um balancete que permitia aos que estavam na corda bamba avançar com segurança. Seus 613 preceitos eram uma profusão de chamas altas, constantes, que dissipavam por completo a escuridão. A alguns Gálatas, o ônus e a dor pareciam um pouco pequeno para a segurança oferecida pela lei. Então o Murphy O'Connor diz que a pregação de Paulo podia ser uma velhinha com uma chama bruxelante, e a lei poderia ser um fogaréu gigantesco que dissipa as trevas. Pelo menos para alguns dos Gálatas, que agora ficaram fascinados por esta ideia de que Deus escolheu Abraão e deu a lei, e a lei tem um monte de coisas para a gente fazer ou para a gente não fazer, e é seguindo o caminho que Abraão seguiu e se circuncidando e cumprindo toda essa lei aí, que está o caminho da salvação. Pronto. Basicamente é isso, e alguns Gálatas com certeza se deixaram levar pelo evangelho judaizante, por esse cristianismo alternativo, e aí Paulo vai responder a esta situação, quando ele vai ficar sabendo dela, o que inclusive demonstra que nem todo mundo aceitou 100% o evangelho judaizante, mandaram avisar Paulo, e Paulo então vai demonstrar
a verdade do evangelho, conforme ele entendia, de uma forma um pouco mais bem explicada, já que estava faltando algum tipo de explicação, no contexto dos desafios, né, dos judaizantes. E agora Paulo vai desenvolver a sua estratégia para responder à situação, e desse contexto extremamente complexo e interessante nasce a Carta aos Gálatas.